É uma união entre comunidade e profissional de saúde. A comunidade, o papel dela, trabalhar suas comorbidades. Na comunidade, o que ela quer? Quer mais saúde. E o profissional de saúde, o que ele quer? Aportar conhecimentos para mais saúde. Então, quando a gente fala de economia da saúde, é diferente da abordagem de economia da doença, entendeu? Em economia da saúde, a gente está falando de pessoas que estão numa jornada do herói, cada um se trabalhando nos autocuidados. A gente vai agregando metodologias, né? A gente fala em detox, a gente fala em coisas que às vezes que são profiláticas, coisas que vão evitar a pessoa chegar na sintomatologia, entendeu? Então não é da sintomatologia para lá, para os tratamentos, é pré-clínico, é pré-sintomatológico. O que dá para fazer para manter o terreno biológico e tal. Então a gente, em termos de comunidade, a gente trabalha dessa forma. Então, os profissionais de saúde que estão aportando estão ligados nisso daí, né? Já sabem também que mudança de hábito é uma coisa que precisa do apoio da comunidade, né? Que é quem está ali, vamos fazer a caminhada, vamos fazer essa motivação, esse elemento cultural para todo mundo fazer o exercício, mudar de hábito, criar a sinapse da caminhada, essas coisas, né? Todas. Isso aí é muita coisa gamificada, né? Se desenvolve em grupo, entendeu? Então a gente quer associar a inteligência coletiva com a inteligência de detox, a inteligência médica aí, de ponta, né? Não a velha medicina não chega nem perto. A gente quer que essa nova visão, né? Visão integrativa, ou paradigma integrativo, se estabeleça, entendeu? A gente vai fazer um projeto piloto aqui para Maricá ou Niterói, a gente está provavelmente em Maricá, né? Bem interessante, Fábio. E é o que eu falo, é parceria, cara. A gente tem que crescer. O mais importante, o foco é ajudar o próximo. Crescer financeiramente, todos vão crescer, mas o foco, quando você ajuda o próximo, cara, o dinheiro é consequência. Então é importante você fazer um trabalho comunitário, que você possa estar ajudando as pessoas e modificar essa medicina que está aí hoje em dia, essa medicina tradicional, que eu não chamo mais de hipocrática, é medicina rockefelleriana, e mostrar que a cannabis veio para ficar e só vai crescer. E é o que eu falo hoje. Hoje a cannabis ela tem que estar na água junto com a metformina. Não só preventivamente, mas para tratar várias doenças, né? A Marcela está lá em Malta, né, Marcela? A empresa tá pegando só aqui no Brasil ou está fazendo fora também, o Fábio? A gente tem a base lá nos Estados Unidos, né, em Miami, e que é a base que faz a conexão com o Alivita Labs, né, que é o laboratório de lá dos Estados Unidos dos produtos importados. E tem o MedFarm Labs, que é o nosso, que a empresa representa do Canadá, né, que é a fabricante do produto que vai estar nas farmácias aí daqui uns 3 meses, de 2 a 3 meses, vai estar na farmácia numa concentração 20:1, né? O full spectrum. Perfeito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu estava trabalhando hoje à tarde nisso. Um spoiler, né? De uma coisinha que a gente está pensando aqui. Ei, Fábio, isso aqui, ó, é o pensamento de comunidade, né? Ó, por trás aqui tem um aplicativo que a gente usa para organizar conhecimento, né? Que é o Trello, né? E a gente está criando uma espécie de linha de montagem aqui, ó, é um método integrativo, né? A gente está estudando isso daí na comunidade. E esse método integrativo, olha só, quando eu expando aqui, eu estava trabalhando nisso hoje à tarde, ó. Como é que é a visão da comunidade, né? Em relação a tudo isso aí que a gente está falando. A comunidade, ela enxerga um processo de saúde em fases, ó. E essas fases a gente está validando pouco a pouco, né? Cada médico que nos ajuda, a gente tem um biomédico, a gente tem segmentos que a gente já conseguiu cobrir para aportar conhecimento, né? Então a gente já sabe que faz parte do processo de saúde uma anamnese, faz parte uma depuração, uma desintoxicação, faz parte um elemento nutricional. Para nós, comunidade, ó, é isso aqui que a gente está estudando, nesse formato. E aí a gente quer o quê? Como comunidade, compilar informações que estão disponíveis por aí, né? Espalhadas. A gente quer organizar, a gente quer reunir, entendeu? Então, por exemplo, usando a abordagem integrativa, a pessoa chega na comunidade pré-sintomática, né?
muitas vezes pré-sintomática, e ela se detoxifica, ela se nutre, suplementa, a fase hormonal, uma fase comportamental, né? Nada disso aqui entrou remédio, tá vendo? Às vezes não entra nem bioquímica. Às vezes, aqui entra, né? Aqui sim. Mas moléculas tradicionais, né? Que o corpo humano aceita muito bem, né? Não tem molécula patenteada aqui, né? E aí a gente entra no mérito também, ó, na ativação emocional, ativação mental. A pessoa tá bem com os familiares, né? Todo o processo de constelação. Aí entra no final da linha, quer dizer, pro nosso entendimento aqui, o final da linha é quando coincide a parte sintomática, né? A parte sintomática tem a ver com isso. Mas, por exemplo, a imunidade, desde esse momento zero aqui, ó, já está trabalhando a imunidade. Já desintoxicou, já está melhorando a imunidade. Já estou adquirindo saúde ou promovendo saúde, entendeu? Então, a forma como a comunidade enxerga as coisas nunca é pela via da doença do paciente, entendeu? A comunidade enxerga pela via dos hábitos. Como eu vou fazer o cara caminhar? Como eu vou fazer ele aprender a meditar ou aprender a cuidar das suas próprias emoções? Um mínimo de inteligência emocional. Então a gente está estudando exatamente isso, como transformar um paradigma, né, para falar de saúde, e como explicar isso para as pessoas, né? Aqui, ó. A gente estava trabalhando nisso hoje à tarde. E aí a gente vai montar. Isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça, quer dizer, não tem uma receita pronta, né? De pouquinho em pouquinho que a gente vai cobrindo lacunas, né? Inclusive vai vendo erros, né? Ó, essa informação aqui anula o que aquele outro canal de YouTube lá estava falando, porque fulano lá não enxergou isso, não enxergou aquilo. Aí a gente vai aprimorando e vai aprendendo e vai aprimorando, entendeu? Isso aqui vai ficar disponível, é um ambiente comunitário, vai ficar disponível. Isso que a gente fala de somar esforços. Isso aí não é o médico desenvolvendo, isso é a comunidade desenvolvendo. Eu estou aqui desenvolvendo, fazendo os e-books, ajudando a preparar esse material que vai ajudar a esclarecer grande público, entendeu? Porque os médicos estão sobrecarregados, está todo mundo sobrecarregado. A gente precisa de pessoas que não estejam sobrecarregados, fazendo esse trabalho também de formiguinha, de bastidor, ajudando a criar o método, ajudando a comunicar o método, né? Na verdade, quando isso abrir, vai beneficiar um monte de gente, ó. Saudar aqui a Mônica Henriques, já chegou. Marcela também, acho que é. Marcela já estava. Tem uma outra pessoa que falou justo. Achei que fosse outra Marcela que tivesse entrado. Tá ótimo. Se quiser o pessoal abrir a câmera também, isso. A gente vira. A gente vai gravar, tá, pessoal? Se vocês não se importarem e tal, a gente vai gravar. Ó, chegou a Simone. Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, tá? Vou fazer uma introdução muito rápida aqui, só para situar nessa parceria interessante que está havendo entre o movimento das comunidades, que é o movimento de assumir altos cuidados, assumir protagonismo, que vai além só da pessoa ter o interesse em si próprio. Quando a gente fala de promoção de saúde, eu estou beneficiando a mim mesmo e pelo menos mais dois, os parentes próximos, os amigos, né? No nosso caso, a comunidade, que a gente falou no início, são 20 mil pessoas aí, desde já impactadas, né? Em graus diferentes de lucidez e de compreensão sobre o paradigma integrativo e o método integrativo. Então, nosso papel é facilitador. O profissional de saúde ele é insubstituível. Os aportes de conhecimento são insubstituíveis. E a comunidade, que são as pessoas, são insubstituíveis, porque é onde está rodando a gamificação, o estímulo comportamental para adotar novos hábitos e tudo mais. E dessa parceria a gente cria sinergias, né? Cria também oportunidades, porque a gente vai levar isso para os territórios na forma de desafios. A gente vai desafiar o território a se melhorar, como se ele fosse uma célula de saúde, um clube de saúde. E aí, nesses locais territoriais, com a presença dos profissionais de saúde, os desafios que a gente vai lançando para as pessoas irem fazendo, né? E com a adoção de novos hábitos, a gente mensurando isso, a gente tira pessoas do risco. Então a gente vai ter um relatório, um reporte, né, científico, dizendo o seguinte: o trabalho foi feito com esse grupo, com essa grupo controle, tal.
e 50%, uma hipótese, de pessoas melhoraram. Isso para nós, esse número, né, frio, de 50% de pessoas que tiveram resultado, bateram meta, para nós quer dizer o seguinte, 50 pessoas que saíram da comorbidade, saíram da problemática, né? Então se elas saíram do risco, o que é isso? Como é que a gente chama essa atitude de uma mãe de família que ajudou a família a sair do risco? No PIB convencional isso é invisível, não tem como mensurar. As pessoas que fazem caminhada não gastam combustível, não gasta nada, ela faz uma caminhada e volta. É uma ação de saúde invisível ao paradigma da saúde. A gente quer dar um nome para isso. A gente quer dar um valor para isso. A gente precisa criar uma moeda comportamental, um marcador, né, comportamental que respalde as ações de saúde, né? Porque a ação de doença é mole. Adentrou o hospital, já começou a gastar dinheiro. Mas a saúde, ela é invisível. Então, quando a gente criar a moeda da saúde, quando a gente começar a monitorar os comportamentos que foram feitos dentro do universo de um desafio, que é uma plataforma que vai monitorar os hábitos. O antes e o depois. A pessoa melhorou? Melhorou. Cadê o exame antes e depois? Ó, tá aqui. Os índices melhoraram. Então, se isso bateu 50% das pessoas, como é que a gente, comunidade, enxerga? Estamos implantando a economia da saúde. Porque ela está baseada, lastreada, essa moeda, o lastro é o comportamento. É o valor econômico de eu reduzir risco. Quanto que é o risco da cirurgia bariátrica? É gastar 70 mil reais, sei lá, hoje em dia, quanto está uma cirurgia bariátrica. Então é 70 mil reais a menos. Então a gente vai vendo o risco, quanto que uma pessoa diabética consome, qual o custo da diabetes no sistema de saúde? É não sei quantos milhões. A partir do momento que a gente vai mensurando a saída do risco, eu tenho um elemento, uma moeda, um medidor associado à diminuição do risco. Então o stakeholder entende isso aí economicamente. A prefeitura, ao invés de eu criar UTI, ao invés de eu gastar dinheiro infinitamente com a população cada vez mais doente, se eu comprar esse token aqui, se eu comprar essa moeda desse clube da saúde aí, esse clube da saúde me entrega resultado. Então a gente vai começar a ser mensurado, a gente vai introduzir a nova saúde pela nova economia. Ou seja, eu não consigo tirar a saúde da invisibilidade se eu introduzir o marcador. E esse marcador necessariamente tem um pé na nova economia. Então eu trabalho a nova economia, é uma disrupção, né? As moedas digitais estão aí, podem ser usadas, mas só que a gente vai usar isso aí no cunho comunitário. Como no caso Niterói criou a moeda do Araribóia, Niterói criou Araribóia, Maricá criou... tem uma outra moeda lá de Maricá, que agora eu esqueci o nome. Mumbuca. Cabo Frio criou a sua moeda, são moedas comunitárias. Isso está rodando no plano municipal já, governamental. O vereador entende, quando você fala, vamos criar uma moeda, o vereador entende. Já tem a lei que criou aquela moeda. Já está no âmbito governamental, já está nessa camada local, municipal, né? Então o que a gente faz? A gente agrega valor criando a moeda da saúde, que ela é transterritorial, né? Ela é agora uma moeda de nicho. E aí todas as atividades que aportam saúde podem ser tokenizadas. O fitness pode estar aí nesse bolo, a alimentação natural está aí, a produção agro pode estar aí nesse bolo também, dependendo do que esse agro produz, se ele é pró-saúde ou não. Uma cesta cetogênica, um produto de alimentação natural pode estar aí, ou pode ser criada moedas para cada subsegmento do nicho. Pode ter a moeda do fitness, pode ter moeda... Então, a nossa visão é aproveitar o que as prefeituras aqui do Rio... Tô falando do piloto, tá, gente? Depois nacionaliza, mas vamos olhar só o piloto para a gente não ficar perdido e entender direitinho onde a gente quer chegar, né? Então, se nesse piloto a gente focar na região dos lagos do Rio de Janeiro, de Niterói até Cabo Frio, todo mundo já tem moeda, né, Lamego? Todo mundo já tem sua moeda. Então isso não é novidade nenhuma, não tem estresse pro vereador, não tem nada. A gente aproveitaria esses governos agora que estão lá, que eu não sei qual é a bandeira, também não me interessa. A gente tem vários contatos nessas regiões aí, inclusive via o FRJ, tá? Que depois é um capítulo à parte, que depois a gente pode falar da família Migotsky. Então, existe contatos, stakeholders nesses territórios. Se a nossa estratégia puder mobilizar
comunidade, né, empreendedores e profissionais de saúde nesses segmentos, a gente levanta a economia da saúde nessa região. E aí, deu certo, Rio de Janeiro é vitrine, aí nacionaliza. Mas em algum lugar tem que começar, né? Então a nossa ideia, estudando isso que a gente está estudando aqui, pouco a pouco, é validar aquele método que eu estava mostrando ainda há pouco para vocês, deixar aquilo validado, ter um e-book, ter todo o direcionamento. A comunidade, como eu falei, ela vai ser protagonista. Jamais substitui o médico, porque o médico faz parte do método. Ele está lá, ele é o cara que ajuda a espalhar. Então, isso é sinérgico, né? O que acontece é que o médico vai ser valorado por aumentar a saúde e não por curar a doença. É um pouco diferente o conceito, né? E aí, se o médico atende 10 pessoas de R$500, isso gera um orçamento. Nesse caso aí, vamos botar R$5.000. Só para vocês entenderem uma conta de padeiro. Mas se ele atende 200 pessoas por R$25, dá os mesmos 5.000, né? E ele atendeu por R$25, quer dizer, a gente diminuiu de 500 para 25. Então, numa abordagem macro de saúde, você gira o orçamento da saúde, só que você maximiza os resultados. E para a população você gera inclusão. Então, essa equação de você gerar inclusão pelo aspecto de você reduzir demais o orçamento para aquelas pessoas, né? Você ampliar a base de pessoas, né? O resultado econômico acaba sendo o mesmo. Mas para as prefeituras não, porque você está tirando pessoas do risco. E quando a gente mensurar uma econometria dessa doença aí, que deixou de ser doença e passou a ser saúde, eu tirei pessoa do risco, quando eu lançar isso num relatório para a prefeitura, a prefeitura vai olhar e vai falar, porra, então quer dizer que com diabetes eu reduzi 50%, então eu vou deixar de gastar isso. Ele vai raciocinar todas as rubricas que ele vai deixar de gastar. Então ele vai falar assim, para eu ter esse resultado de deixar de gastar, eu só preciso investir em vocês, porque vocês dão resultado, aí a gente faz a mágica de surgir o dinheiro. É apenas uma realocação de rubrica. Ele vai ter lá uma rubrica a mais chamada promoção de saúde, que somos nós, que é a moeda da comunidade que ele tem que investir para que essa moeda se dissemine, né? Então é um novo raciocínio que envolve o econômico, o legal, né, que a gente acabou de falar, via vereadores, senhores vereadores, e o ambiente médico também, fazendo a população obter os resultados que ela quer, né, que é a saúde, que é o que interessa. Só que de uma forma massificável, né, e não elitizada, porque o elitismo do plano de saúde segura, né, os processos de saúde no topinho lá da pirâmide, nos 25% lá, só hoje em dia que tem um plano de saúde, né? Mas e os outros 75% que saturam o SUS? Quem vai cuidar? Quem vai dessaturar o SUS? Quem vai resolver o problema do SUS? Os promotores de saúde, né? Que é a economia da saúde que a gente está lançando. Então você não consegue mexer nessa equação sem mexer na comunidade, que é quem vai criar a moeda, e sem o apoio dos vereadores que vão legalizar o uso da moeda naquela região. Então é um tripé, é um tetraedro assim, de pessoas envolvidas, que tem que ter os vereadores, tem que ter o prefeito, principalmente a Secretaria de Saúde, que vai se beneficiar muito, e os empreendedores locais, para a gente fazer as imersões, para a gente dar as aulas nos ambientes rurais, assim, nos sítios, fazer as nossas imersões. As ONGs estão implicadas nisso daí, a comunidade, porque é quem incentiva os hábitos, e os profissionais de saúde. Então esse é um resumão assim, muito rasteiro, e as contas de padeiro aqui, só para dar um clique na cabeça de vocês, para ver, pô, isso faz sentido. Pô, legal, quero conhecer mais. Aí beleza. Aí deixa o convite, sim, para vocês conhecerem mais, numa outra oportunidade, que não seja agora. Agora nós vamos focar, né, 100% esse assunto aí extraordinário, que é o CBD, enfim, e as implicações, a cannabis e as implicações disso daí, que também é muito top. E saudar os últimos que chegaram aqui, a Vera, acho que a Mônica também, enfim, a Norma. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem, pode ligar a câmera, ou fiquem à vontade. E passa a palavra aí, Lamego. Muito gratidão, viu, meu amigo? Mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? E, cara, o trabalho que você vem fazendo aí nessas comunidades é, assim, perfeito, né? Então você vê que você está fazendo um trabalho sério, juntou já uns 6 teras, eu acho, né? Só de conhecimento, livro, vídeo, curso.
E o que a gente tem mesmo é unir, né? A união faz a força, né? Eu acho que aqui a gente não tem levantando bandeira nenhuma de A ou B, a gente tem que fazer união. Acho que eu falo sempre, cada um pingar uma gotinha d'água, uma piscina vazia, a gente vai transbordar várias piscinas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar aos pouquinhos. A cannabis veio para mudar, né? O professor Siddhartha, ele fala, né, que o antibiótico revolucionou a medicina do século XX. E a cannabis vai revolucionar e está revolucionando a medicina do século XXI. Então, eu falo que hoje a cannabis era para estar na água junto com a metformina, não só para ajudar no tratamento, mas na prevenção de diversas doenças, né? Então, mas é o que eu falo, a medicina hoje, ela está no fundo do poço. Ela só não fundou mais que poço não tem ralo. E se tivesse ralo, estava no esgoto. Não é nem pela qualidade dos médicos aqui, não. Para mim, os médicos brasileiros são os melhores que tem. A gente trabalha com medicina de guerra, né? Baleado, esfaqueado, você não vê isso em outro país. E são médicos que lutam ali, trabalhar às vezes em condições impróprias, e ele está ali lutando, trabalhando. Claro, né? Todo cesto de maçã tem a sua maçã podre. Essa maçã podre vai destoar sempre mais das outras. O que a gente tem que fazer? Tirar essa maçã podre para não apodrecer as outras. Isso que é importante, a gente também está trazendo, né? O que eu falo, a gente tem que transformar essa medicina, que deixou de ser hipocrática há muito tempo. Eu falo que hoje a medicina é rockefelleriana, graças ao Rockefeller, que ele destruiu as faculdades de medicina nos Estados Unidos, foram mais de 50% das faculdades que ele fechou, investiu 100 milhões de dólares, prendeu médico na época, né? Faculdades que faziam fitoterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa. E a cannabis estava ali. Mas, claro, que essa intenção era fechar por quê? Porque a cannabis era uma planta que você vendia cigarro, né? Cigarrilhas Grimaldi, cigarros índios na drogaria, para tratamento de asma, bronquite, insônia. Então, quer dizer, e fora que ele viu que a planta, você pode fazer, a planta a gente sabe, faz combustível, você faz avião, você faz carro, você faz roupa, você faz papel, você faz plástico biodegradável. 4 meses ele some da natureza. Cadê essas ONGs aí que defendem a natureza? Cadê a tal da Greta? Cadê? Vamos cobrar a produção de plástico, de cannabis, que você não libera toxina. Mas o Rockefeller viu isso, uma grande ameaça dele, fez um relatório Flex, com o Abraham Flex, e fechou as faculdades. E, infelizmente, desde então, a indústria farmacêutica, ela entranhou dentro das faculdades de medicina, dentro dos estudos científicos, né? E a gente está vendo hoje só a drogaria crescendo, fechando posto de gasolina, abrindo drogaria, fechando restaurante, lanchonete, hamburgueria, abrindo drogaria. Será que as pessoas estão ficando tão doentes assim? Então, assim, a gente sabe que os maiores acionistas da indústria alimentícia são os mesmos da indústria farmacêutica, né? Então, vamos gerar doença. Eu falo que hoje o ser humano, ele morre pela boca. Está morrendo igual a peixe, né? Porque hoje a comida, além dela ser muito ruim, péssima qualidade, né, por conta de agrotóxico, transgênico, monocultura, né? Se tirou todos os ingredientes, os vitaminas, sais minerais dos alimentos, né? Você acha que vai comer no hortifruti, pegar lá as verduras, legumes, você está comendo mal, você está comendo borracha. Então, assim, que eu falo, a gente precisa suplementar, né? Trazer os suplementos, trazer essa medicina ortomolecular, né? O idealizador do ortomolecular ganhou 2 prêmios Nobel, Linus Pauling. Por que a ortomolecular não é considerada hoje uma especialidade também que tem que estar nas faculdades de medicina, não como carreira opcional? Tinha que ser obrigatória. Mas por quê? A gente bate de frente contra a indústria, então não há interesse. E a cannabis foi um tema que me mexeu muito comigo, porque eu tinha até um curso de modulação da microbiota intestinal, que eu falo que toda doença começa no intestino, toda. Hipócrates já falava isso. Tanto é que tinha relatos históricos dizendo que pelo cheiro dos gases intestinais, ele dizia que a pessoa estava doente. Eu até brinco nas minhas palestras, falo, se soltar um pum, o pessoal sai de perto, cara, procura o médico, você está doente. Então, e você vê com os estudos, com as pesquisas, realmente toda doença começa no intestino. E o intestino hoje, da boca até o nosso ânus, está fora do nosso corpo. O que vai definir, que vai entrar dentro do nosso corpo, são essas bactérias que vivem dentro do nosso intestino. E se você pegar todas essas bactérias ali e pesar, é 1,5 kg, 2 de peso só de bactéria. Então, o parto hoje influencia muito na qualidade dessas bactérias, no parto natural é importante, o aleitamento materno é muito importante, né? A criança até o 4º ano de vida, ela faz a forma digital da microbiota dela. Então, hoje as pessoas têm aquele microbioma, e aí vocês vão entender por que eu estou tocando nesse assunto primeiro, porque tem tudo a ver com a cannabis, tudo.
Então, esse microbioma, ela vai viver pro resto da vida, essa microbiota ali dela, digital dela. Então, se a pessoa não for amamentada direito, nasceu de parto cesáreo, tem um tipo sanguíneo A, né? Para quem não sabe, quem tem tipo sanguíneo A, você produz menos ácido no estômago, então tu passa mais patógeno para o intestino e causa esse desequilíbrio. Então, são pessoas que vão ter mais problemas de fígado, de vesícula, de tireoide, de humor, né? O termo enfesado, pessoa cheia de fezes, borrando de medo, com diarreia, de tica na cabeça. Nosso cérebro aqui, esse aqui é o segundo cérebro. Todas as substâncias que deixam a gente mais calmo, menos ansioso, são produzidas no intestino. Né? Mas isso não gera dinheiro. O que gera dinheiro é você passar um antidepressivo, um ansiolítico, um remédio para dormir. E aí, o que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre cannabis, comecei a ler sobre cannabis e vi que ela tinha tudo a ver com o intestino. Né? Então, assim, se você tem uma desbiose intestinal, você vai desequilibrar o sistema endocannabinoide. Né? O sistema endocannabinoide foi descoberto em 1990. Para a gente, é pouco tempo, né? Para 20, quase 25 anos, é pouco tempo, porque você ainda vai gerar muito estudo sobre esse sistema. Né? Então, o sistema endocannabinoide é como se fosse o maestro de todos os outros sistemas. Ele que vai controlar o sistema nervoso, ele que vai controlar o sistema imune, o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar. Então, por exemplo, se você tem algum problema no intestino, você tem desbiose intestinal, você vai desequilibrar esse sistema endocannabinoide. Aí, se você tem um gene para desenvolver Alzheimer, Alzheimer. Você tem um gene para desenvolver Parkinson, Parkinson. Então, esse trabalho que você vem fazendo, Alexandre, é muito importante, porque a gente vai tirar as pessoas de dentro da caverna de Platão, né? Que Platão foi super sábio hoje, naquela época, em falar, e hoje eu falo que a caverna nossa é a televisão. Trazer essa desinformação que eles passam, né? Então, assim, a cannabis, ela já é datada já há 10 mil anos antes de Cristo, já escrito, já dizendo que ela já é cultivada há 10 mil anos. Né, aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo, o imperador da China, o Xiang Yun, imperador amarelo, ele fez o tratado Pensal com mais de 100 enfermidades que a planta trata. Mais de 100. Você vem depois do Egito, o papiro de Ébrio, você vê em vários outros, a Índia. Então a gente vê uma situação hoje com uma planta que ela vai ser, com certeza, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente vai estourar essa bolha e vai modificar. A gente ainda tem muito preconceito. Eu sei as pedradas que eu estou levando em relação a defender uma planta, né? No nosso meio, que sempre foi estigmatizada como uma coisa ruim, né? E a gente sabe que ela não é ruim, ela medicinalmente ela tem muita ação, não só na medicina, você faz concreto hoje com a planta, olha só, concreto. Você hoje tem estudos mostrando que a semente da cannabis ela é rica em ômega 3, né, que é excelente para a gente. Então, eles fizeram um estudo com os animais, deram semente de cannabis para esses animais, os animais cresceram mais rápido, mais saudáveis e comiam menos. Então, quer dizer, até nisso a gente pode trabalhar. Então, é uma planta que você tem, desde a raiz até as folhas, flores, o caule, você produz para tudo. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia é uma sociedade que está realmente doente, né? Doente não só emocionalmente, fisicamente, organicamente, mas principalmente emocionalmente. Hoje, uma criança com 7 anos de idade, ela tem mais informação que o imperador de Roma. Então, será que a gente tem que modificar, mudar esse paradigma, trazer mais as informações fora da televisão, informações. A internet, graças a Deus, ainda está, não sei até quando vai perdurar, mas a internet hoje está sendo uma forma da gente estar estourando essas bolhas, né? E eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas. A gente sabe que hoje existe creme de cannabis para dor, né? Você passa para queimadura. Minha esposa se queimou, ela passou o creme na mesma hora, aliviou a dor, não fez nem bolha. Então, assim, a gente vê tanta coisa boa na planta, né? E o que eu acho estranho, sem risco nenhum. Aí eu vou trazer um questionamento para vocês. Por que a dipirona não pode ser vendida nos Estados Unidos? Ué, a dipirona a gente usa aqui, um monte de gente usa para dor de cabeça e tudo. Por que os estudos lá dizem que o povo norte-americano não pode tomar dipirona? Por quê? Dinheiro. Então, assim, a gente se baseia em estudo científico hoje, é muito triste. Quem está patrocinando esses estudos científicos? É a indústria farmacêutica. Você vai investir 20 a 30 milhões de dólares para falar que uma substância natural, né, uma cannabis, né, que eu uso aqui, faz bem, você trata inúmeras doenças, né? Então hoje você vê um arsenal terapêutico com óleo, você pode tratar inúmeras doenças, ajudar, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer mais, conversar mais com a população, parar com esse estigma,
né? Realmente a cannabis, eu uso esse termo porque é semântica, mas é aceitável do que a maconha, né? A gente sabe que o que a gente está falando aqui é de maconha, é o termo popular, mas a planta, a cannabis, ela é essencial hoje para a gente estar ajudando essas crianças com autismo, epilepsia, né, no Alzheimer, no Parkinson, no câncer. É o que eu te falo, eu não vou tirar o remédio que o colega tradicional prescreveu. Eu vou conversar sempre quando eu pego o paciente de algum outro colega, eu converso com o colega, ligo, tento falar, olha só, eu vou introduzir a cannabis, eu explico, porque muitos colegas ainda não sabem, né? Que não vai interferir em nada com as medicações, inclusive ela até ajuda a reduzir os efeitos colaterais de outros, como levodopa, né? Você reduz os efeitos colaterais da levodopa com a cannabis. Né? Se eu tenho uma substância que é natural, com um risco muito menor que uma paracetamol, né? Por risco nenhum, se você fizer acompanhamento com o médico que tenha conhecimento na prescrição, por que eu não vou dar? Se eu vou dar a chance do paciente de 1 a 2%, paciente que está com câncer, de melhorar a qualidade de vida dele, melhorar as dores dele, as náuseas, por que eu não vou fazer, gente? Agora, o problema da medicina hoje é essa, é você falar que esses estudos científicos, você viu nessa pandemia, que eu chamo de fraudemia, teve muita coisa errada ali que aconteceu, e que a gente vê pessoas defendendo uma substância que não teve 1 ano de estudo, e a gente está vendo os problemas que ela está causando aí. Em outros países elas foi até proibido. E aí tu pega uma planta que tem há 2.700 anos antes de Cristo já sendo usada com segurança, né? Não há motivo. Então a gente sabe que foi feito até um estudo multicêntrico no Reino Unido, pegando todas as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, e viram que a droga que mais causa prejuízo, que dá mais problema, é o álcool. E que ainda é usado hoje pela nossa sociedade aqui, né? É tudo tranquilo, tudo bem, eu não estou criticando, você não vai poder beber mais, mas peraí, pelo amor de Deus. Então, assim, você depois foi descendo, tem o tabaco, né? Aí depois que foi ver a cannabis. E hoje você sabe que a maioria dessas clínicas de recuperação, né, a maioria é com álcool. A cannabis, ela causa, no máximo 8% da população um risco de dependência. Mas eu não estou falando da recreativa, eu estou falando da medicinal. Agora, é muita hipocrisia a gente tacar pedra numa substância que está ajudando as pessoas a melhorar a qualidade de vida delas. Então, assim, eu acho que é importante essas lives, esses encontros, essas reuniões, que é o trabalho de formiguinha. Se cada um hoje que está assistindo aqui, e quem for assistir depois, quando estiver gravada, está divulgando, está falando sobre isso, é importante trazer as dúvidas. Vamos perguntar, opinião diferente é salutar. Imagina se todo mundo gostasse do azul, o que seria do verde? Né? O que não pode é a gente ouvir uma opinião que a gente não gosta, acho que é contra, e para aí começar a brigar. Não é assim. A gente precisa ter a harmonia de chegar e debater. Mas cadê as pessoas para vir debater sobre cannabis, sobre essas picadinhas que deram prejuízo e estão dando prejuízo? Ninguém quer ver. Então, assim, esse importante é o debate, abrir para outras pessoas, conversar, entendeu? Porque contra fatos não há argumentos. Se você está mostrando ali a planta, está ajudando, por que eu não vou fazer? Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar, não vou estender muito. A gente vai botar aí para pergunta, estou à disposição de vocês. Eu tenho usado com muita satisfação o óleo, entendeu? E em casa eu falo que todo mundo vai usar também. Por quê? Eu falo, antes de fazer qualquer substância para o paciente meu, eu vou testar. Eu vou testar em mim, ver como é que é a resposta. Inclusive, o Shen Yun, ele fez isso. Na época, muita guerra, fome, ele começou a experimentar várias plantas. E tem relatos de histórias dizendo que ele provou mais de 100 gramas diferentes. Né? E ele foi até considerado, né, entre aspas, o pai da fitoterapia. E eu vou experimentar, vou usar, vou ver como vai ser a resposta. E eu fiquei impressionado com a resposta, o que ela trouxe de benefício para mim. Então, esse benefício que eu estou tendo hoje, não só melhorar a concentração, melhorar meu sono, minha disposição, né? Eu vou trazer para a pessoa. Vamos lá, falar então, Alexandre. Maravilha, você... antes, você tinha falado que ela é o sistema dos demais sistemas, né? Ela acaba controlando, né, a química cerebral e os demais sistemas. Eu queria entender um pouquinho melhor. Existe o fitocannabinoide, que é vinculado à planta, e os endocannabinoides, que já é normal, né, no corpo e tudo mais. Eu queria entender qual o argumento que a gente pode usar, ou o que a gente precisa entender, para entender essa sua expressão aí de que ela é o sistema dos demais sistemas.
Boa pergunta. Olha só, o Dr. Rafael Mechoulam, infelizmente ele nos deixou esse ano, né? Ele era para ter ganho o prêmio Nobel porque ele foi um desbravador, ele encarou todo mundo, né? Enfrentou, começou a pesquisar. Então eles descobriram vários receptores que a planta atuava, né? Então, se a gente tem um receptor que o fitocannabinoide, né? Que é onde que a planta produz, né? Fitocannabinoide que a gente chama é o CBD, é o THC, né? É o CBN, CBG, tem vários, 400, então descobrindo novos fitocannabinoides. Ele falou, pô, se a gente tem um receptor que esses fitocannabinoides atuam, provavelmente a gente produz substâncias semelhantes, né? E tanto é que realmente eles descobriram, né, a anandamida e o 2AG, o que eles chamam de forma mais ou menos errada, maconha endógena que a gente produz, e tem outros que estão sendo descobertos ainda aí, que estão vindo aí pela frente, e que atuam nesses receptores. Só que tem uma das teorias que o Dr. Rafael Mechoulam ele dizia era o seguinte, que ele falava que o sistema endocannabinoide, cada um tem o seu também. Então, a sua digital do sistema endocannabinoide, né? Então, ele falava que essa é a teoria que ele tinha, que a personalidade de cada pessoa era porque cada um tinha o seu sistema endocannabinoide. Então, o que são fitocannabinoides? São substâncias, né? CBD, THC, que são produzidas pela planta. E os endocannabinoides, né? Que é a anandamida e o 2AG, que são produzidos pela gente. Então, eles atuam. Hoje a pessoa nasce, por várias situações, ela nasce intoxicada. A mãe hoje, quando engravida, o que ela tem que fazer antes de engravidar? Primeiro, fazer uma desintoxicação. É muita maquiagem, né? Não estou falando para parar de usar maquiagem, mas é muito metal pesado nas maquiagens, alimentação, tudo. Então, ela tem que fazer uma desintoxicação, né? Fazer uma suplementação bem feita durante a gestação, porque aquilo que eu falo, por mais que você faça uma alimentação balanceada, os alimentos hoje estão carentes de nutrientes, então a gente precisa suplementar. Hoje eu pego pessoas com vitamina D, né, dose, abaixo de 40, de 20, de 30. Então, assim, a gente sabe a importância da vitamina D. Então, o que acontece, Alexandre? Você tem um desequilíbrio nesse sistema endocannabinoide desde quando você está ali na tua mãe, nascendo. Então, você não tem pessoas que não vão produzir direito ao tônus, que a gente chama tônus endocannabinoide, né? Dr. Ethan Russo falou muito bem sobre isso, né? O tônus endocannabinoide. Às vezes, o meu tônus endocannabinoide não está em equilíbrio o suficiente para eu viver uma vida com qualidade. Então, eu preciso reequilibrar esse tônus. E como que eu vou fazer isso? Com a cannabis. E eu fiz isso para mim. Então, assim, é o que eu te falo, é importante hoje a gente entender tudo que está acontecendo dentro da medicina, para a gente trazer essas informações, que são informações importantes, né, e aberto para trazer críticas, né? Estou aberto aqui para alguém chegar lá, amigo, eu estou aberto, se for uma crítica construtiva, você é sempre bem-vinda, porque é o que eu falo, eu não sou a propaganda que você fez, ainda estou usando fralda ainda. Tem muitos colegas aqui no Brasil com pesquisas lá no Sul, muito bons, que estão trabalhando com a cannabis e vendo os resultados. Então, a importância hoje da gente trazer o conhecimento para a população leiga disso é muito interessante, né? Então, a diferença é isso. O endocannabinoide é a gente que produz e o fito é da planta. Eu não sei se respondi. Maravilha, maravilha. Então, a gente pode encarar como uma suplementação, né? Se o corpo está intoxicado, a gente vai aos poucos melhorando, vai fazendo detox e vai restabelecendo a condição natural desses endocannabinoides. Na verdade, a planta ela está suplementando, melhorando então, a qualidade. Então vamos lá. Eu, para não ser crucificado daqui a pouco, né, pela minha sociedade, primeiro, qualquer coisa, qualquer suplemento que você vai fazer, mesmo que a substância seja natural, procure um profissional habilitado para isso. Por quê? A gente também não pode botar, é o que eu falo, eu vou fazer uma analogia, né? O país do futebol, vou fazer analogia com o time de futebol. Vamos lá, você bota lá o Neymar. Coitado, o cara joga muito bem, vou botar o time só vai ganhar se o Neymar jogar. Peraí, não pode ser só o Neymar. Você tem o goleiro, você tem a defesa, tem o meio campo, né? Mas botam todas as esperanças no Neymar. Aí o time perde, a culpa do Neymar. Não é assim. Então a cannabis é a mesma coisa. A gente tem que entender que é uma substância que a gente agora está começando, as pesquisas estão aumentando, mas vai resolver o problema de todo mundo 100%? Não.
Não vai. Eu brinco até com meus pacientes. Eu não sou político de prometer e não cumprir. Enquanto eu não resolvo o problema do meu paciente, eu não vou sossegar, eu vou estudar, vou pesquisar. E muitas das vezes, por exemplo, aqui em casa, por exemplo, eu usei para minha esposa o full espectro, que eu vou conversar mais à frente para vocês entenderem a diferença do full, do broad e do isolado. Ela não sentiu muito bem. Hoje ela está usando o broad, que é sem o THC. Então, não é receitinha de bolo. A gente hoje, a medicina está criando robô de protocolo. O protocolo é bom para determinadas situações, quando o colega não está com experiência no protocolo de alguma doença cardiovascular, então ele vai seguir aquele protocolo para não errar. Mas a pessoa tem que entender que muitas das vezes aquela receitinha de bolo, para o Alexandre, não é mesma para o Fábio, não é mesma para mim. Cada um é o terreno biológico. O tipo sanguíneo vai influenciar muito nisso, né? A microbiota intestinal vai influenciar muito nisso, a alimentação, a atividade física. A gente tem que, primeiro, mudar a forma da pessoa estar vivendo. Não adianta eu dar a planta, não adianta eu ficar tentando apagar o fogo se a fonte do fogo eu estou deixando ligada. É igual jogar o remédio em cima da árvore se o problema dela está na raiz. Então não adianta botar todas as esperanças em cima da cannabis, se você tem que modificar várias outras coisas que estão te prejudicando também. Né? Uma alimentação equilibrada, uma atividade física, né? Controle do estresse, da ansiedade. A cannabis vai ajudar com certeza. Mas você tomar atitudes como meditação, você já tem estudos provando que funciona, né? Ler livro, você parar de ver só problema na televisão. Então, hoje, se a pessoa liga, só vê para aqueles canais, se você virar a televisão, vai cair sangue. É tanta desgraça. Isso tudo mexe no teu subconsciente e te prejudica. Uhum. Né? A física quântica na ciência está aí. Podia estar introduzindo a medicina quântica nas faculdades de medicina, que é outra coisa importante. Mas aí é tudo charlatanismo, né? Que isso aí é charlatanismo. Não é. Então, assim, a cannabis é importante. Eu não posso falar que é suplemento, entendeu? Porque... falar qualquer coisa que você vai ter que tomar, mas Fernando Lamir, eu brinco, né, quando eu uso essa analogia de tem que estar na água, igual a metformina, né, a gente pode até falar depois sobre a metformina num outro momento. Por quê? Porque são substâncias que vão estar te protegendo, vão estar reequilibrando o teu organismo, entendeu? Então, mas a gente pode tirar um gancho, eu já vou passar a palavra, pessoal, daqui a pouquinho vocês formulem aí as suas dúvidas e tal, já vou passar a palavra só para fechar o raciocínio. Então, se os endocannabinoides, que são autoprodução, né? Se a gente está sempre produzindo, eu imagino que a gente vai fazer uma caminhada e tudo mais, produz um endocannabinoide. Fica feliz, produz um endocannabinoide. Eu imagino que a gente tenha como medir isso aí também, né? Se ele é tão importante e ele é tão crítico no dia a dia, eu consigo mensurar isso aí de alguma forma para chegar à conclusão que eu vou chamar de suplementação, na minha visão, né? Que eu precisaria repor algo. Tá, né? Inicialmente agora no consultório, se eu quiser dosar, só a nível de pesquisa, a gente no consultório, eu não tenho como dosar a anandamida, não tem como fazer isso. Mas o futuro da medicina é você mapear o microbioma de cada pessoa, né? A Marcela estava falando sobre aquele exame, que infelizmente é um exame que ainda é caro hoje, você faz um mapeamento da tua microbiota intestinal. Então, por exemplo, o Alexandre ele tem mais um tipo de bactéria, mas essa bactéria está relacionada a câncer de próstata, ou então câncer de pâncreas. Então, se ele tem mais essa bactéria, vamos tratar. Existem hoje bactérias que a gente está relacionadas à doença coronariana, que elas vão fazer alteração ali dos produtos que a gente come, elas vão metabolizar, né, trimetilamina, e vão inibir o transporte reverso do colesterol, aumentando a quantidade do colesterol, né, que também não é o vilão da história, eu posso falar para vocês, né, endemonizaram o colesterol, e vão ajudar nesse processo de doença coronariana. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma medicina no futuro, mapear geneticamente, porque o alimento, às vezes, determinados tipos de alimento é bom para mim, que eu tenho um tipo sanguíneo AB positivo, mas não é bom para uma pessoa que tem um tipo sanguíneo A, por conta da hipocloridria, por várias outras razões. Então, é o que eu te falo, o futuro da medicina é ser isso, mapear geneticamente quais são os alimentos melhores para essa pessoa, quais são os suplementos melhores para essa pessoa. É um exemplo que eu dou, claro, para o ácido fólico, que as mulheres que estão aí, quem tem filho, quem não tomou ácido fólico na gestação, né? E os estudos hoje mostram que o ácido fólico mesmo na gestação, tem 50% média das mulheres não convertem ele a metilfolato. Então a criança fica impregnada de ácido fólico, fazendo uma neuroinflamação e aumentando o número de autismo. Então, quer dizer, se você tem um trabalho
legal sobre o mapeamento genético, você vai poder sim definir, não, esse aqui eu vou fazer um broad spectrum, por exemplo, esse aqui eu vou fazer um full spectrum, entendeu? Mas então, você só consegue definir isso daí partindo da clínica, né? Partindo da sintomatologia. Ou a gente consegue partir disso daí quando eu quero ver os parâmetros da pessoa, como é que tá sabe, como é que tá o exame de sangue dela, como é que tá isso, como é que tá aquilo. E aí a gente olharia também para esses endocannabinoides. Isso hoje ainda não tem, né? A anamnese, Alexandre, o que é a anamnese? É a história que a gente colhe do paciente. Ela é muito importante. Eu falo que a anamnese você mata 90%, 95% do diagnóstico, né? Depois são os exames complementares. Mas a gente sabe também que existem algumas doenças que elas só vão apresentar sintomas depois de 5 anos de estarem instaladas. E a maioria delas inicia ali na célula, a nível mitocondrial, né? E a gente sabe a ação dela também, né? A nível celular, né? Como a metformina, os nutracêuticos, para proteger. É o que eu faço, uma analogia que eu faço, né? Você vai para uma guerra, você vai com a faca do Rambo na mão, de peito aberto, com aquele lacinho na cabeça do Rambo, ou você prefere ir dentro de um tanque blindado, com colete à prova de bala, com a metralhadora na mão, com um exército atrás de você, com um avião, com um helicóptero? Qual a chance de você morrer? Não fazendo apologia à guerra, não, gente, totalmente contra, mas é só fazer uma analogia, porque a chance de você morrer é com a faquinha do Rambo na mão. Então, o que eu faço no exemplo para essa analogia é porque quando você faz uma suplementação, você melhora a sua alimentação, sua atividade física, você faz eu falo, o estilo de vida canábico, né? Eu fiz no curso, né? Eu falei sobre esse estilo de vida. Você melhora a sua chance, você tem mais chance de vencer. E com a pessoa que está doente hoje, ela está vivendo uma guerra. Ela está numa guerra. E ela quer ganhar. Se eu tenho chance de dar armas para essa pessoa, armas que não vão prejudicar ela, que não vão fazer mal a ela, por que eu não vou dar? Só porque não tem evidência científica? Claro, a gente precisa sim dos estudos científicos, das evidências científicas, isso é muito importante. E tem muita. A gente não pode bater só também na indústria farmacêutica, tem um lado bom também. Tá? Então, assim, a gente não pode só criticar. Só que a gente precisa entender que esses estudos têm que aumentar cada vez mais. Porque que ninguém vai pesquisar, tem estudo hoje com vitamina C, com N-acetilcisteína, para várias patologias. Como a própria metformina, se você entrar no PubMed, tem mais de 20 mil estudos com a metformina, né? E ela não foi criada para diabetes, não foi criada para síndrome metabólica, ela foi criada como um antiviral, antimalárico. E eu falei no congresso, né, sobre ela no Covid. Então, assim, e fora as outras ações que ela faz. Então, eu acho que é importante agora a gente ter a noção de que a gente precisa, assim, debater mais, conversar mais, opiniões críticas, construtivas, são sempre bem-vindas. Mas eu acho que é o trabalho de formiguinha, né? É o que eu falo, que o Martin Luther King falava. Voltou. Calma aí. Bateria, não? Não. Ligação. Aí tá. Só enviei. O que acontece? Martin Luther King falava, a escuridão, você não vence com a escuridão, você vence com a luz, né? E o ódio, né? Você não vence com ódio, você vence com amor. Mas que amor é esse que todo mundo fala que o amor venceu agora, se você não sabe ouvir um debater sobre uma picadinha, sobre tratamento precoce? O Hipócrates defendia o tratamento precoce. E por que não podemos fazer? Quantidade de gente que morreu sem necessidade. Você está entendendo? Então, assim, esses debates que a gente precisa trazer e conversar de forma madura, né? Porque falar que o amor venceu e está pregando ódio, que amor é esse? Né? Então, a gente tem que ter realmente maturidade, né? Sentar e conversar, trazer as opiniões, aumentar sempre o debate, isso é importante. Entendeu? Beleza, vamos chamar aí quem quiser trocar uma ideia aí, quem tem dúvidas também. Não sei se todo mundo aqui já conhecia o Dr. Lamego antes, mas fiquem à vontade aí. A Vera, eu sei que ela é... Deixa eu ver se ela tá aqui. Ó, já levantou. Fábio. Fala aí, Fábio. Fernando, uma informação, eu estou nesse mercado de cannabis há pouco tempo, né, há 3 anos, né, o senhor está lá desde uma década aí, né, pesquisando, que foi quando realmente a coisa começou a evoluir. Hoje eu recebi uma informação recente, não sei, eu até tentei pesquisar, eu achei quase nada na internet
sobre o poder de descontaminação do solo com a planta. Sim, Chernobyl, Então, Chernobyl, tem alguns já projetos, inclusive ouvi falar, eu pesquisei e não achei, para até em utilização aqui no Brasil, em Mariana, né, lá no desastre. Tem esse tipo de... tem recebido esse tipo de informação? Sim, esse é até um dos cuidados, Fábio, boa pergunta, boa tua colocação aí. Esse é até um dos cuidados para a gente, quando for usar um óleo, né, você plantar a planta em qualquer solo, porque ela puxa muito metal pesado do solo, né, tanto ela que está sendo usada em Chernobyl, né, eu não sei em relação a Mariana, mas seria interessante também, para descontaminar. Então, se você pega um óleo que é produzido ali, a pessoa planta em qualquer solo, não tem um processo de verificação de metais pesados, você pode estar ingerindo um monte de metal pesado ali, já não está cuidando da tua saúde e está te prejudicando, né? Isso é um ser vivo, né? É um ser vivo. Ela puxa muito metal do solo, sim, pesado. Outra colocação. Fábio, tu tá ligado que tu vai ajudar a gente aí, vai passar o catálogo, né? Vai ajudar a gente a formar opinião sobre isso. Fábio, ele vai depois, a gente vai fazer uma reunião com ele. Eu falo, cara, lembra da gotinha d'água, né? Cada um pingar uma gotinha d'água na piscina, a gente transborda várias piscinas. É isso que o Fábio está vendo. Fábio não foi à toa naquele dia lá no meu consultório falar do livro, né? Que depois até mostra que o livro é bem interessante, eu estou lendo. Não foi à toa. É a física quântica, né? Você produzindo energia boa, você atrai pessoas com energias também positivas. Então, é um trabalho que a gente vai fazer conjunto, Alexandre, e você que vem trabalhando já uns 6 anos, né, 7 anos nesse projeto, as coisas é que a gente é muito ansioso, né, a gente quer logo correr logo. Não, e não sou só eu, né, você hoje conheceu a Marcela, tem outras pessoas aí, comunidade é comunidade, né, eu tô aqui como agora, nesse momento, representando, mas tem uma galera por trás, um colegiado, na verdade. Sim, né? E isso é importante, a gente está trazendo essas discussões polêmicas, né, que realmente eu estou tomando pedrada dos dois lados agora, né? Todo mundo que me conhece, que eu faço parte, nem me apresentei direito, né? Que para quem não me conhece, eu fiz cardiologia aqui na Universidade Federal Fluminense, me formei na Faculdade de Medicina em Teresópolis, há 22 anos atrás, pouquinho tempo, e fiz ortomolecular para o Instituto Hélio Póvoa, né? Fui convidado para ser um dos coordenadores dos Médicos pela Vida, foi uma honra para mim. Então, eu estou tomando pedrada, porque vocês sabem que os Médicos pela Vida defendem o tratamento precoce, contra fazer as pessoas de cobaia. Então, eu estou tomando pedrada para a turma que é contra isso, né? E agora, eu dentro, às vezes, do meu grupo, eu estou também tomando pedrada porque eu estou falando de cannabis. Né? Mas eu não ligo, não. A Margaret Thatcher, ela falava que se ela fosse prestar atenção nos cachorros que ficavam latindo para ela, nunca ia chegar no objetivo dela. Então é só seguir em frente com a consciência tranquila, né? De que você está tentando fazer o bem para o próximo. Né? Eu tenho uma filha que vai fazer 19 agora anos, né? Então, futura médica. Se Deus quiser. Eu falo com ela, foca sempre no seu paciente. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, né, meu avô, meu tio, tudo, infelizmente eles não estão mais aqui, eles eram médicos também, que é uma coisa que está faltando nas faculdades de medicina. As pessoas leem o juramento de Hipócrates, mas na hora que vão pro vamos ver, esquecem totalmente o juramento de Hipócrates, né? Então, hoje é triste você trabalhar, às vezes, no hospital, você vê que algumas pessoas não estão ali esqueceram um pouquinho o juramento. Mas é que eu falo, a maçã podre, como eu falei no início da reunião aqui, são todos os cestos, né? Mas, frisando, eu hoje não sairia do Brasil para qualquer lugar do mundo para tratar, porque aqui no Brasil, para mim, tem os melhores médicos, aqui em Israel, e Itália também. São os melhores médicos que eu já vi, entendeu? Então, a gente sabe quem mora lá fora, que nos Estados Unidos tem problema lá, às vezes, com até a frieza, às vezes, com que o médico trata o paciente. Então, isso tudo entristece a gente, entendeu? Vou chamar aqui, tem gente para falar aqui, eu sei que a Vera é biomédica, talvez tenha experiência com essa molécula. Tô vendo que a Silvia chegou aí também, né? O Lamego, não é só você que toma cacetada por defender a ideia, não, tá?
A Silvia, depois ela pode dar o depoimento dela aqui também. Ela começou a ser caçada lá em Foz também, onde ela morava, exatamente porque defendia do tratamento precoce. Enfim, cara, tem um monte de gente sendo caçado aí. Linda a cidade dela. A gente fez congresso lá, né? No Foz do Iguaçu. Então, pois é. Lá. Não, eu acho que ela é de... Agora ela tá em São Paulo, eu acho que ela é de... Ô, Silvia, fala aí, minha querida. Você não é de Nordeste? Alguma cidade nordestina. Eu não sei qual. Se ela conseguir ligar... Eu sou de Natal. Aí, já ligou o microfone. Rio Grande do Norte. E morei 10 anos em Foz do Iguaçu, Paraná. Olá, tudo bem? Boa. Estamos te vendo aqui já. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ela falou que teve um contato com o CDB, não foi? Lá em Foz e tal. Fala aí do seu contato. Então, eu tive, mas eu não me senti muito bem, não, porque eu também acredito no teu diagnóstico fechado, mas eu penso também que tenho hiperatividade, assim, para as características, né? Eu acredito que eu tenha, mas eu passei mal e depois eu soube que tinha uma quantidade de THC muito alta, acho que era 10%. Deve ser o mesmo caso da sua esposa, né? Eu fiquei 2 dias robotizada. Então, Silvia, esse é o problema, né? Esse é o problema. O THC, ele não é o vilão da história, né? Então, assim, coitado, ele sofre muito, mas ele é muito importante também. Só que o que acontece? Quando a gente começa a fazer o tratamento, a gente tem até um linguajar que fala start slow and go slow. Comece devagar e vá subindo devagarzinho. Vai andando devagar. Por quê? Porque primeiro, se a pessoa... na hora que a gente vai fazer as perguntas, a gente pergunta se a pessoa já usou recreativa, né? Já fumou, e se ela fumou, se ela se sentiu bem, se ela não se sentiu bem, para entender, né? Porque o THC, algumas patologias, a gente evita de usar para não dar problema, né? Como psicose, esquizofrenia, você pode até desencadear problemas, arritmias, então eu evito de usar. O que acontece? Às vezes você tem que usar como as gotinhas, né? As gotinhas começando devagarzinho, né? Como é uma medicina muito nova, a gente ainda fazer vários protocolos ainda para ir pela frente, organizar, porque você não tem igual 1 miligrama por quilo de peso. A gente tem essa forma também de estar usando, e eu não posso também falar de posologia aqui, mas é só para vocês entenderem. E também tem o peso do paciente, tem os medicamentos que ele já faz uso, então, a qualidade do óleo também que ele está usando, isso é muito importante. O óleo hoje, os bons óleos, eles são, quando você pega o veículo dele, você tem que usar o veículo eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui que eu tenho, o veículo dele tem que ser o triglicerídeo de cadeia médica, derivado do óleo de coco, ou azeite extra virgem, né? Ou então óleo de semente de uva, de gergelim, não óleo de soja, óleo de milho, que são transgênicos. Esse é o primeiro ponto. Ver a quantidade também de fitocannabinoides, né, para você ver, se você não se sentiu bem, provavelmente foi o THC e a quantidade de doses que você usou. Então, isso tudo você tem que investigar direitinho e tentar novamente. Eu acho que é o seguinte, não deu certo, tenta de novo. Vamos começar com uma dosagem diferente, aumentando a dose devagarzinho, fazendo mais à noite, né? E muitas vezes a gente deixa só o broad spectrum para essas pessoas assim, que, como não se adaptaram. A minha esposa não se adaptou também ao THC, então eu deixei só o broad spectrum para ela, entendeu? É uma sugestão. Você sabe o que é o broad spectrum? Deixa eu explicar. Tem os 3 óleos, né? O isolado, que é só o THC, só o CBD, só o CBG, só o CBN. Você escolhe para o que você quer ali, né? Tem o broad spectrum, tem todos esses fitocannabinoides, tem mais de 400, e estão descobrindo novos fitocannabinoides, né, que é só sem o THC. E o full spectrum, que tem todos os fitocannabinoides e o THC junto. Então são esses 3 tipos de óleo. Fora que esses óleos, o Silvio, tem os terpenos também, né, que são beta-mirceno, tem vários, e que ajudam, né, os óleos essenciais que a gente usa, né, e que eu vejo que funciona, você tem nos óleos de cannabis também. Então, que é o efeito comitiva que a gente chama, né, efeito entourage. Você quanto mais substâncias benéficas, uma vai ajudando a outra, a ação da outra ali. Entendeu? Trabalho em sinergia, né? Eu li sobre isso. Sinergia, isso aí, falou bem.
Opa, falou essa energia comigo mesmo. Obrigada, doutor. Não, eu que agradeço. Olha, tá te incentivando aí, Silvia. Vamos superar esse trauma aí e vamos dar mais um passo aí. Tá certo. Mas eu falei errado da perseguição que você sofreu aí e tal. Lá, teve isso na sua vida, né? Não, tive, né? Inclusive, assim, difícil de conseguir empregos na minha área. Portas se fechando. Tecnologia de radiologia. E aí, acabou que o fato de eu ter exposto, né? Como foi benéfico para mim fazer o tratamento precoce, quando eu tive a Covid, logo no início, eu tive, acho que em junho de 2020. Então, não existia ainda nenhum, né, tratamento, aquela história de tomar um remédio e ir para casa, né? E eu senti na pele o quanto que foi essencial para mim fazer uso, principalmente da hidroxicloroquina, né, que realmente fez com que melhorasse a minha questão respiratória de forma quase que imediata. Foi uma coisa assim impressionante. Eu já estava cianótica e eu tomei 2 comprimidos, né, no início, conforme o doutor passou, né, de imediato, e 1 a cada dia durante 5 dias. E simplesmente nessa noite que eu tomei esses 2 comprimidos, eu já amanheci o dia muito melhor. Então, assim, eu estava com dificuldade, inclusive, de levantar o braço para tomar um copo d'água, qualquer coisa, porque faltava oxigênio nos músculos, difícil de caminhar, eu estava realmente cianótica. Então, ali, mais um passo, acho que se eu não tivesse tomado naquela noite, eu teria me internado, aquela coisa toda de tubação, e quem sabe até teria morrido, porque eu estava com muito sobrepeso na época, a imunidade baixa, sou alérgica a diversos remédios, inclusive remédios de febre. Com certeza eu teria, né, partido dessa forma melhor, né? Então, assim, realmente eu fiz um depoimento de muita gratidão, né, no Facebook e tudo mais, e acabou que isso, né, me expôs bastante. Também fiz campanhas, ajudei, trabalhei em clínicas que faziam o protocolo precoce, e nisso acabei me prejudicando, né? Queimei meu filme mesmo, e isso ficou muito claro entre os médicos de Foz do Iguaçu convencionais e muito tradicionais, né? Que viram a rivalidade. Então, eu não, por mais que eu tivesse sido uma boa aluna na faculdade, tivesse um bom currículo histórico, eles não me empregavam, entende? E a medicina integrativa só existe hoje lá o João Ricardo Yamazita, né, que trabalha com isso em Foz do Iguaçu. Ele conhece do Médicos pela Vida. Sim. Eu conheço. E nem o outro, né? Então eu não tinha muitas opções. Então vim para São Paulo em busca de oportunidades. Estou por aqui ainda desempregada, mas estou na luta, né? Então não é fácil, virou uma missão, né? Também, a própria cannabis, tem estudos mostraram, só que dos Estados Unidos, até a empresa que tem lá, pediram para tirar, que não podia colocar, então, porque ela melhora a sua imunidade também, entendeu? Tem estudos agora, estão fazendo para pacientes. Então, assim, é muito triste. Eu peguei paciente saturando 89% do meu consultório e foi para casa, não foi para o hospital. Fui acompanhando ele o dia inteiro, à noite ele mostrou a saturação dele, 97%. Então, assim, é muito triste. Oi? Não. E eu fiz tratamento precoce, vermectina, eu passo glifage também, que é metformina, né? O N-acetilcisteína, porque eu, na verdade, o Fluxil, né? O nome comercial aqui, ele não foi feito para tosse, somente para tosse, ele só serve para tosse. A N-acetilcisteína é hepatoprotetora, ela é nefroprotetora, ela melhora o óxido nítrico, ou seja, melhora a perfusão tecidual, ela aumenta a glutationa, que é a mãe dos antioxidantes no nosso corpo. Tem várias ações, tem estudos aí mostrando para transtorno obsessivo, tem vários. Melhora a beta-oxidação. Então, assim, é uma substância inócua que você pode. Eu fazia alta dose, né? Fazia 5, 6 gramas dia. Então, assim, é muito importante. E os nutracêuticos, né? Vitamina D3, vitamina C, o zinco. Né? É o que eu falo, você tem que ter um arsenal para lutar. Você está numa guerra. Você precisa ali da granada, da metralhadora, do avião, do helicóptero. Você não vai só com a faquinha do Rambo. Foi o que fizeram para muitos pacientes, né? Mas é triste isso. Gente, o que mais aí que a gente pode Alguma ter aí? Pergunta para a gente não estender muito? Não. Vera, quer falar, Vera? Você é biomédica, você já teve contato com essa molécula. Gente, tem gente que eu não conheço aqui, sinceramente, a Mônica.
saúdo vocês aqui. A gente quer conhecer. Se vocês puderem ligar o videozinho, dar um alô. A gente quer conhecer vocês, quer saudar. A Norma também já estuda esses assuntos há muito tempo. A Norma, ela tá acompanhando junto com a gente lá aquele curso que eu te falei do biomédico. Tá? Então a Vera também tá lá junto com a gente. Então a gente está aprofundando lá os conhecimentos com ele. Ele está falando de exame de sangue, todos os exames, como é que os marcadores de gene, oncogene, como é que desliga gene, como é que liga gene. É um assunto que a gente está abordando lá com ele. A gente vai depois juntar isso tudo aí na metodologia, né? Mas meninas, só temos 3 cavaleiros aqui. As meninas todas estão com as telas desabilitadas. Se vocês quiserem falar, meninas, coloquem-se aí. Aproveita o conhecimento do Dr. Lamego. Pra gente fazer o óleo, já que ninguém pergunta, pra fazer o óleo é muito complicado, Fábio? O que você acha? Para fazer é complexo, né? Porque como o doutor Fernando falou, tem as opções caseiras, né? Que a gente não sabe como vai ser cultivado, qual solo, qual água vai utilizar, então o paciente não tem como controlar, né? E aí essa é a diferença que você tem em laboratórios que trazem grau farmacêutico, né? Que você consegue, com os exames de análise, mensurar, e quando você introduz o tratamento no paciente, você sabe quais variáveis estão sendo introduzidas e o que pode, como a doutora Silvia trouxe o caso dela, um produto que você não tem um controle de uma análise que mostre o que tem no produto, saber o que realmente pode ter dado o efeito que deu nela, no caso, né? Mas, por exemplo, aquela analogia com o chazinho da vovó, que você vai, colhe a planta no quintal. Todo mundo tem. A gente usa a analogia dos opioides, né? Que vem da papoula, né? Então ninguém planta papoula em casa para fazer seu próprio opioide, né? Então na cannabis acaba funcionando isso. Tem os benefícios, mas como até eu evito usar muito a frase sobre suplementação, que a gente tenta usar como cannabis medicinal, porque depende de um profissional que conheça, entenda, que acompanhe o paciente, que saiba como os efeitos adversos podem surgir com a ação com outros medicamentos. Então, não dá para ser também só um produto para uso na prateleira, né? Então, tem que haver um regramento, que é o Os índios usam também, os índios usam isso daí. Eu duvido lá que os índios usam de grau farmacêutico. Eles fabricam lá, duvido que o problema é a cultura, cara. Eu acho que a gente não tem a cultura de trabalhar os fitoelementos do jardim, de cada bioma. Eu acho que se perdeu ao longo do tempo a medicina da vovó, porque cara, o bombardeio jornalístico é tão grande que isso é fake, que isso é fake, que isso é fake. Aí ninguém mais aprende sobre saúde, porque tudo é fake, né? Tudo que não vem da Big Pharma vira fake. Eles desconstroem esse discurso. Então, se a gente pudesse reaprender de novo, né, a usar não só essa planta, porque não é uma planta mágica, mas vamos dizer, várias outras plantas, um conjunto de plantas, um jardim medicinal. Se a gente pudesse reaprender e reassumir controle, entendeu? Claro que se a pessoa está doente, ela vai usar as doses recomendadas, grau farmacêutico. Eu entendo tudo isso aí que você falou e até assina embaixo, né? Porque aí o médico vai contar com aquela dosagem certa para recomendar. Mas eu digo assim, se é uma planta que faz tão bem, por exemplo, eu posso usar um chá aqui, e você falou do acetil, né? Do acetil, eu acho que tem algum outro chá que é super benéfico, erva doce. Não tem o erva doce? Não é o tipo de um Tamiflu? O erva doce? Então, você tem camomila, tem erva doce, então. Tem vários. Assim, eu entendo a colocação do Fábio e o Alexandre. O futuro vai ser isso. Você tem uma hortinha na tua casa, eu vou pegar uma curcumina, mas esse problema, cara, isso são para pessoas lá para o interior, não sei de onde, que não tem como chegar, aí eu até entendo, você não tem, ou a pessoa que não tem condição. O ideal seria que a própria indústria agora
com essa abertura que está tendo aos poucos, cair esses preços aí para ter acesso a todo mundo ter acesso. A gente sabe que tem associações, né, a Santa Cannabis, a Abra Rio, a Abrace, que também fazem, né, e tem um custo. Agora, até quando? O que eu falo? Questão a qualidade, né? Isso tudo é um trabalho muito... Essas associações eu conheço, são boas associações. Agora, será que a gente não pode virar tudo receitinha? Agora a gente vai plantar, vamos fazer o óleo em casa, não é, você tem que ter todo um cuidado, né? Essas associações, elas fazem a medição, né? As empresas, né? Eles têm o QR Code aqui, que você pode analisar, ver como é que o óleo está. Então, isso tudo é importante. Eu acho que tem mercado para todo mundo. O que a gente não pode é monopolizar, né? Como o Rockefeller fez, monopolizando a medicina e ele que manda e pronto, né? A fitoterapia tinha que ser, a medicina tradicional chinesa tinha que estar nas faculdades também, junto com o ortomolecular. Não tem nada de charlatanismo, né? Então você vê hoje pessoas cuidando dessa parte e tendo uma resposta muito boa, né? Mas é que eu não pode ser para todo mundo aqui que está assistindo a reunião, a nossa live, vai servir. Uma vai, ou então a quantidade de doses, ou então um tipo de óleo. Então, não é... Mas eu acho que faz parte, assim, quer ver? Aquela ideia que eu dei no início, que eu estava falando dos clubes de saúde, e levar... esses clubes de saúde, eles têm uma produção própria. Então, assim como as ONGs aprenderam a fazer e distribuem territorialmente, os clubes de saúde são uma boa ideia, onde a gente pode ter produção integrada com distribuição, entendeu? Sim. O Jardinzinho medicinal. E montando centro de estudo e pesquisa dentro desses locais. Horta Urbana, esses projetinhos de Horta Urbana, do Favela 10, tá? Que é um conjunto, o colegiado das favelas, ganhou até prêmio, cara, de sustentabilidade e tudo mais, porque tá levando horta urbana pra Laje da Floresta. A gente não pode ter o nosso projetinho de horta medicinal e levar isso para os clubes de saúde, para viabilizar isso na ponta, entendeu? Por que as coisas têm que entrar sempre pela importação, Big Pharma? Sim. É só por causa da questão da padronização? Tipo, sim, cada clube, em cada bioma, não pode ter a sua produção específica para dentro daquele bioma? Tem que ter. A gente precisa ter... Primeiro é um país sério, tem que ter um país sério para estar trabalhando nisso. Então a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado da gente não trocar os caminhos. Se você tiver tudo certinho, não vejo problema nenhum, tem que ser. Até a pessoa que não tem dinheiro hoje para comprar comida, ela vai comprar como óleo? Você está entendendo? Essa pessoa tem que ter pelo SUS, e se Deus quiser, vai começar a ter isso também. Então isso é muito importante, né? Isso é muito legal. Você acha que vai chegar... Espero que vocês tenham gostado aí da... Você acha que chega a entrar pelo SUS isso? Tá perto? Você acha que... Vai. Tem que entrar. Ele pode entrar pela farmácia viva, né? Mas... Tem que entrar porque a pessoa que não tem dinheiro hoje para comprar uma comida, ela tem o direito dela usar o óleo dela para tratar o filho dela, para cuidar da saúde dela, ela tem que ter esse direito, né? A gente cobrou tanto uma substância experimental aí, que tinha que dar para todo mundo e tal, mas ninguém esquece que tem gente passando fome, sem comida, e cadê? A comida que é a salvação das pessoas, e ninguém briga pela comida, deixa passando fome, né? Como o seu caviarzinho final de semana e esquece da pessoa hoje que está passando fome. Então é muita hipocrisia. O ser humano, eu te falo, a gente tem que aprender mais com os animais. A gente tem que começar a aprender mais com os animais. O ser humano evoluiu muito tecnologicamente, mas mentalmente está evoluindo. Então, esse que é a tristeza hoje em dia, entendeu? Uhum. Esse trabalho aqui, como a gente falou, aqui tem a representação do suprassumo do conhecimento científico, mas também eu aqui, modestamente, Marcela e outros, estamos aqui também representando comunidade. Não sou suprassumo não, cara. Eu tô aprendendo. Não, conhecimento científico, estou dando destaque para o conhecimento científico. Não, mas assim, eu não gosto desses eu tô aqui igual a vocês aqui, como ser humano. Nesse ponto a gente agradece. Eu tive a oportunidade de fazer medicina, que sempre foi meu sonho, eu sempre ia para o hospital com meu pai, então eu faço isso com amor hoje em dia. Então, é o que eu falo, eu não fiz nenhum curso para cozinhar. Eu cozinho o que eu gosto de fazer a comida e fica gostosa, porque eu faço com amor. Então a medicina que eu faço hoje é o que eu falo, todo paciente que eu atendo, aquele ali podia ser minha filha, podia ser minha mãe, meu pai, minha avó, minha esposa. Então eu penso sempre que todo paciente que eu atendo é como se fosse um parente meu, e não deixa de ser, né? Então, assim, a gente está aqui para crescer junto, para aprender junto, nada não.
eu sou o Fernando Lamego, igual a vocês aqui, estou junto com vocês. Popularizar a ciência não é fácil, não, né? Fala, Marcela. Eu gostaria de perguntar se é possível usar, pensar não em tratamento, pensar no uso do canabidiol para cuidar do terreno biológico. Quem quer dormir melhor, quem quer melhorar, às vezes, a questão da sua nutrição, quem quer melhorar as suas microbiotas, quem quer... enfim, quem está pensando no terreno biológico, está pensando na saúde, em como melhorar a sua saúde, se é possível o uso do canabidiol para isso. Sim. É igual você pegar um alimento, uma cúrcuma, um açaí, uma coisa assim que vai te trazer benefício. Mas não pode ser uma receitinha de bolo, tem que ver o terreno biológico de cada um, ver qual tipo de óleo melhor para se adaptar para aquela pessoa, né? Tem que pegar o histórico todo dela de saúde, doença, de medicação, e sabendo que vai ter uma porcentagem de pessoas que não vão responder ao cannabis como deveria, como as outras estão respondendo. Né? Então, assim, eu estou trazendo hoje um conhecimento para vocês que me surpreendeu muito, porque eu, antes de fazer com meus pacientes, eu uso em mim. Eu comecei a usar, me surpreendi com os efeitos. Né? Hoje eu tenho um paciente que é viciado em crack, né? Começou a usar a cannabis, largou todas as medicações dele psiquiátricas, o psiquiatra falou, você vai voltar a usar o crack. E ele me procurou, porque ele queria parar de fumar, porque ele mesmo procurou, pesquisou, estudou e viu que a cannabis, ela tira você do vício. Eu gosto de tomar meu vinhozinho no final de semana. Eu não consigo mais beber, eu não sinto vontade. Eu não bebia tanto, eu tomava uma garrafinha com uma patroa e tal. Você tira do vício. Você está entendendo onde eu quero chegar? Isso é uma mentira, dizer que a cannabis vai levar... Eu estou falando, principalmente na medicinal, né? Que é o que eu abordo. Vai levar a outros vícios. Você está entendendo? Então, assim, é muito sério. E não mata. Ele falou do opioide, né? Hoje você tem muito de opioide vendido aí. Sabe que vários artistas norte-americanos morreram por conta de overdose de opioide. E os estudos mostraram que os estados nos Estados Unidos começaram a usar a cannabis. A queda do uso do opioide caiu bastante. A gente tem uma área no cérebro ali que controla a nossa respiração e o nosso coração. Ela não tem receptor de cannabis. Agora tem um monte de opioide. Então, eu até brinco nas minhas palestras, a única morte relatada de cannabis foi um traficante que foi um acidente de carro, a cannabis que ele estava carregando, pressionou ele no painel e matou ele. Foi o único relato de caso de morte. Você está entendendo? Agora, é claro, a gente não vai sair isso aí agora, vamos tomar, não, você tem que procurar um profissional especializado, né, que saiba mexer, que sabe das intercorrências, tudo, né, para poder estar fazendo o melhor óleo para você e estar acompanhando você também. Porque não adianta você dar o óleo para a pessoa e vai viver a sua vida, não. Eu sempre peço da terceira semana para entrar em contato, né, claro, se durante a primeira, segunda semana que eu vou aumentando, na primeira eu faço uma dosagem, na segunda eu faço outra, e na terceira eu faço outra. Se nesse período ela tiver algum sintoma diferente e tudo mais, ela entra em contato. Então, assim, você tem que ter um acompanhamento também. Para quem quer buscar, quem quer passar a fazer quem quer fazer o uso, tem alguma associação, tem um lugar onde as pessoas possam achar esses profissionais que estão trabalhando com canabidiol? Você faz parte de alguma associação? Não, eu não faço parte, assim, isso deixa até frisado, eu não faço parte de nenhuma empresa, assim, apesar que tem uma das empresas que me procurou, a dona é minha amiga, mas eu não faço, é o que eu falo. Eu testo o óleo, eu indico, olha, essas empresas, essas associações aqui fazem um trabalho direitinho, né, para não ter essa mistura aí. Eu trabalho, eu faço parte, eu não tenho nenhuma participação de associação, mas a dona da Abra Rio é minha amiga também, a Marilene, uma pessoa ótima, o Pedro da Santa Cannabis também é uma pessoa ótima, né, que eu conheço. Então, assim, são pessoas sérias. Então, eu trabalho no meu consultório, quem quiser fazer terapia canabinoide vai me procurar, eu vou conversar, vou pesquisar, vou ver tudo direitinho. O mais importante,
Às vezes eu pego muito paciente que se trata com psiquiatra, se trata com outro médico, eu entro em contato, falo com o colega, olha, isso é importante, para mostrar que não vai interferir no tratamento, vai ajudar, vai beneficiar o paciente. Entendeu? Não sei se eu respondi tudo. O Ricardo chegou aí também, né? Agora temos um químico na sala aí. Eu vou reformular aquilo que eu tinha dito, viu, Lâmigo? Não é que é a excelência só e colocar os profissionais no pedestal e tal. Ficou claro esse gente como a gente, né, que você citou, né? Mas a questão agora é como é que a gente vai aprofundar, né? Quer dizer, trazendo essas áreas de expertise para dentro da comunidade é um passo, né? Todo mundo entende isso. Mas tem outro passo que é a comunidade abraçar esses profissionais de saúde. A comunidade, ela é volume, né? Volume. E esses profissionais de saúde, eles são foco em saúde, né? Então você junta a fome com a vontade de comer. Então a gente precisa, nessa união, gerar a economia da saúde para começar a funcionar, para o médico ter interesse em migrar de vez. A Silvia falou das questões dela, da transição dela, Marcela falou das transições. A hora que a gente conseguir assentar a transição, é como se o cara estivesse pisando em duas montanhas, né? Ele está pisando na montanha da doença, que é quem paga ele hoje, mas ele está experimentando algumas questões de saúde, experimentalmente, voluntário e tal. A gente precisa completar a transição, né? Para que a pessoa possa vir, não só os aposentados, não estou falando só dos aposentados, não. Estou falando mesmo que o médico na ativa, ele deveria ter, a gente já tem condições para isso, para que ele venha a atuar 100% na comunidade, entendeu? E ele tem que estar contemplado orçamentariamente, igual a China antiga. Tu lembra que o imperador mandava o médico ir lá na tribo, lá e tal, e o médico não recebia enquanto não tivesse todo mundo saudável. Quer dizer, tinha um pacto de confiança de que os proventos, né, e a forma, né, os médicos na época eram os herbalistas, né? Isso estava muito relacionado ao quanto ele conseguia prover de saúde, diretamente proporcional, né? Provia mais saúde, então provia. Mas não só doença. Então ele ia lá na saúde, ele via tudo que estava acontecendo. Porque o imperador queria o quê? Trabalhadores, né? Gente encostada porque tá doente não trabalhava, não produzia PIB. Então o imperador, muito malandro, mandava os herbalistas lá, ó, vai lá, tira aquela galera toda do estaleiro, recupera todo mundo, porque... Então é isso. Se a gente pudesse estar full time trabalhando com a economia da saúde, nesses pilotos, impactando a primeira prefeitura... Cara, isso seria um modelo para as demais virem cascata. O Alexandre, eu até esqueci de comentar, né? O Edmilson e o João Mingobis, que eles me convidaram para participar da Sociedade Brasileira, né, de Medicina Canabinoide, né? Eu vou estar lá com eles nessa parte, né? Tá terminando a papelada agora. Isso aí a gente vai agregar muito, né? Porque a gente vai trazer os profissionais. O curso meu já tá feito para os médicos, está aí. A última aula foi agora segunda-feira, ao vivo, mas vai ficar gravado, quem tiver interesse. E dentro da sociedade, a gente vai estar trazendo esse trabalho de pesquisa, a gente usar essa turma acadêmica que está sedenta por conhecimento e pesquisa, né? É um trabalho de união e crescimento juntos, né? Então isso é importante. Então a Sociedade Brasileira de Medicina Canabinoide vai estar apoiando essa pesquisa. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai fazer, o meu sonho é realizando um congresso, já estou me organizando um congresso aqui internacional de cannabis aqui em Niterói, né, que é o estudo que eu fiz em 2020, é a quinta cidade no Brasil com maior concentração de médicos por habitante, e é a primeira no estado. Então a gente precisa tornar Niterói aqui, região, né, o entorno, o polo da saúde, né, da verdadeira medicina. Esse é o meu sonho, e se Deus quiser, esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aí vai só crescer. A famosa Disney da saúde, né? Sim, é o meu sonho. Ninguém gosta de ir a um consultório de médico, ficar lá esperando 1 hora. Sabe qual é o meu conceito de medicina, de médico principalmente? Aquele cara que senta, almoça junto, troca ideia, joga pelado, assim, mora no mesmo condomínio. É uma coisa mais simplificada, é o sábio, sim, né? Sim. Os sábios de Sião, os sábios em geral. No tribalismo, por exemplo, eles consideram muito isso daí. Os sábios, quem são os sábios? Também são os pajés, os curandeiros. São os sábios, pô. Então é isso, a gente quer essa galera, gente como a gente, pô.
E o que mais aí, pessoal? 9h30. Tem que despedir o Dr. Lâmago aqui, senão a esposa dele reclama. Nada, cara. Hoje foi um dia que eu pude fazer, que foi meu primeiro dia de férias do bombeiro. Não fala isso não. Que também sou médico ficar... do bombeiro, pra quem... então, mas eu vou estar sempre disponível, né? Porque meus dias ficam muito apertados, né? Segunda, terça. Agora, te organizando direitinho, posso estar vindo aí trazendo outras informações importantes para vocês e crescer junto nisso aí. Boa. Tá bom? Ricardo, quer perguntar alguma coisa? Quer dar um alô aí? Doutor Lâmago já te conhece, pô. Não fique tímido não, cara. Cheguei atrasado, não tenho, só parabenizar pelo tema, né? Mas boa noite, cheguei atrasado, estava na rua. Sim. Preferi entrar porque eu sei que sempre demora um pouquinho e as conversas são interessantes. O tema é interessante. Já teve oportunidade, já estudou essa molécula? Na verdade, nunca, assim, quimicamente sei da família e tudo, mas não estudar essa molécula em si, não. Entendi. Não tem sido o tema do meu trabalho na química. Entendi. É que você tá migrando para nutrição também, né? Você tá indo para essa área aí, né? Química em si, eu hoje não estou fazendo. Tá. Entendi. Beleza. E era uma outra coisa que era para estar na faculdade, né? A nutrição, né? De ter uma cadeira só de nutrição, né? Porque o próprio Hipócrates falava, faça do seu alimento seu remédio seu alimento. E a gente não tem nutrição na faculdade. Isso é muito triste. Entendeu? Outra cadeira que tinha aí. Aqui, ó, vou até indicar um livro que eu ganhei. Depois, pessoal, dá uma lida. Bem interessante o livro. Tá? Cannabis medicinal no Brasil. Isso. Vale a pena ler aí. Gostei muito. Tá? E estou à disposição aí para vocês. Os livros, né, que a gente consegue em PDF lá, tá crescendo a biblioteca lá para vocês aí. Tá bom? Tinha que falar com aquela menina, né? Até hoje a gente não conseguiu trazer ela, né? Para uma live. Na H7. Pô, para uma live, pô. Agradecer a ela pessoalmente. Ela é uma pessoa que é um anjo que está aqui na Terra. É que eu falo, a gente convive com pessoas muito boas. Eu não perdi as esperanças no ser humano, não. Graças a essas pessoas que estão aqui, que estão 1h e pouca de live, estão aqui assistindo, o Alexandre, o Fábio, o Ricardo, né, a Marcela, que está lá em Malta, está aí doido para dormir, coitadinha, que lá já é 1h já, e está aí assistindo. Então, assim, eu não perdi a esperança no ser humano por conta, não só de vocês aqui, mas pessoas como a Graciete, né, como várias outras pessoas que trabalham que nem aparecem, nada. A Vivian mesmo, que é a minha amiga querida, também que é expert ela sim é expert em farmacêutica e em cannabis, entendeu? Então, assim, eu não perdi a esperança por causa de vocês, dessas pessoas, porque realmente é muito triste você viver num mundo de competição, de um falando mal do outro, e esquecendo do valor principal, né, que é amar o próximo, né? E não adianta em igreja rezar, orar, se você sai fazendo mal ao ser humano. Não adianta nada, é hipocrisia pura, né? Fala, Fábio. Fábio, quer perguntar aí? Não, é só para até complementar, né, que o senhor perguntou lá no início onde estava disponível o livro, né? Tá, já pesquisei aqui, tá disponível nessas lojas virtuais, na Amazon. Então, não é difícil achar, não. Pesquisou pelo título, acha. Dei uma pesquisada aqui, achei um monte. E assim, pô, valeu, Fábio, pela informação. Vale muito a pena, assim. Eu gostei muito do livro, tô terminando de ler. Eu sei que Jesus Cristo não agradou a todo mundo, ele foi crucificado, cara. Quem sou eu para agradar? Eu sei que vai ter gente falando, eu não tô nem aí, eu não vou ligar para isso, eu vou continuar na minha caminhada, que eu sei que o meu objetivo, tenho certeza que é o mesmo de vocês, né? A gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, ajudar o próximo. Um documentário que eu assisti que mexeu muito comigo é Happy, Felicidade. Assistam na Netflix. Muito interessante. Né? Ele mostrou que as pessoas que fazem trabalho altruísta, elas têm um índice maior de felicidade, cara. Você ajudar o próximo te faz muito bem. É muito bom isso. Sim, show. Entendeu, gente? Maravilha, gente. Então, olha, encerrando aqui, né, em agradecimento a todos. Como a gente já disse, né, a ideia é fortalecer
essa visão de integrativa, mas também se organizar, né? Então a gente se organiza também na forma de comunidade. Então quem tem aptidão para ciência, para pesquisa, vai naturalmente convergir, vai naturalmente olhar isso como uma oportunidade. E quem tem aptidão também para a comunidade, para ajudar os outros, questão do cuidado, gestão de pessoas, agregar pessoas, vai também nos procurar, vai também ter essa visão de comunidade, entendeu? Então vocês fiquem à vontade. Quem está tendo o primeiro contato hoje, gratidão. E vamos continuar estreitando para vocês entenderem bem as ações, planejamento, como é que pode funcionar, o papel de cada um. Procurem, né? Não fiquem calados, né? Interajam, porque a partir daí a gente vai entender cada um, né? Não tem anamnese clínica, tem também a anamnese comunitária. A gente acolhe, a gente entende o perfil de cada um, casa com o propósito e faz os matches. Pode ser que no seu território, na sua região, tenha um profissional de saúde, aí começa a fazer match, né? Match, parcerias, trabalhos autorais, trabalhos de pesquisa, empreendedorismo. Isso é comunidade, né? Isso aí a gente entende um pouquinho, né? Certo, Doc? Valeu, gente. Então, Obrigado valeu, aí. Gratidão, tá? E até o próximo agradeço. encontro. Tudo de bom. Valeu, Fique com gente. Deus aí. Tchau, gente. Abraço. Satisfação aí, viu, Fábio? Ricardo, todo Valeu. mundo, a galera aí. Um Silvinho, abraço, boa noite. Marcela Boa noite. também, obrigado por ter ficado aí. Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.